Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar aí continuando, né, a resposta, né, do colega aí que mandou um e-mail aí para o canal questionando sobre consumo pneumático, né, um sistema pneumático, né? A gente fez um vídeo anteriormente falando sobre o conceito geral e a gente vai aproveitar para fazer uma revisão sobre consumo, né, de cilindro pneumático de duplação, né? A gente já fez um vídeo sobre isso aí no canal. A gente vai estar revisando aí para estar ajudando aí nessa resposta, né? O que é que acontece? No sistema pneumático, né, os cilindros, quando eles exercem movimento de avanço e recuo, consequentemente, esse volume desprendido, tanto no avanço como no recuo, eles são consumidos pelo sistema, ou seja, é pressão pneumática que vai deixando de estar ali contribuindo ali para o sistema, né? Então, se você tem um reservatório lá com uma determinada pressão, e esse reservatório ele não vai ser enchido automaticamente, né? Vai ser preenchido automaticamente. Esse cilindro ele vai estar funcionando por uma determinada quantidade de ciclos. Vai chegar uma hora que ele vai consumir, né, uma determinada pressão desse reservatório. E esse reservatório não vai ter mais pressão suficiente para estar mandando aí volume para esse cilindro, né? Na prática, o que é que acontece? O reservatório, quando chega a uma determinada pressão, né, limite operacional, ele entra em funcionamento novamente para estar restabelecendo a pressão do mesmo, né? Então os cilindros, quando avançam, eles consomem o ar da câmara dianteira, quando eles recuam, consomem o ar da câmara traseira, né? No caso, o cilindro de duplação ele tem esse detalhe, né, que aí no caso ele consome tanto no avanço como no recuo, né? Então a gente tem que, quando fazer esse cálculo de consumo, tem que levar em consideração as duas câmaras, lembrando sempre que na câmara dianteira, né, você tem o volume ocupado pelo cilindro, né? Então esse volume ocupado pelo cilindro ele tem que ser considerado aí no cálculo, né? Então consequentemente ele tem menos volume de ar na câmara dianteira do que na câmara traseira, né? Nessa imagem aqui tem esse segmento, né, uma partezinha aqui de um cilindro aqui na câmara traseira. Mas aí a gente não vai levar em consideração esse volume, né? Se existir no projeto que você estiver calculando um volume como esse, tem que ser levado em consideração também. Mas no nosso caso a gente vai levar em consideração só o volume da câmara dianteira, né? Que no caso é o volume do cilindro, né? Para o cálculo desse consumo, né, a gente leva em consideração esses aspectos, né, que é referente à fórmula, né, onde que é o consumo em litros por minuto, a área, né? A área vai ser referente justamente à área do êmbolo e à área do cilindro, né? Que vão formar aí o volume interno da câmara dianteira ou da câmara traseira. Vai levar em consideração também o S, né? Que é o comprimento do cilindro, o comprimento útil aí do cilindro pneumático, né? O N é a quantidade de ciclos que vai ser executado, né? Ou seja, a quantidade de vezes de avanço e retorno do cilindro. A pressão efetiva, né? Que é a pressão do sistema, e a pressão ambiente, né? Todo sistema pneumático, ele está, por mais que ele tenha uma pressão interna elevada, mas ele também está sujeito a uma pressão externa, que é a nossa pressão atmosférica, né? Essa pressão atmosférica, exemplo, imagina o seguinte, você está com o cilindro em funcionamento, ele consumiu a pressão que estava ali suficiente para fazer com que ele tivesse deslocamento, o que é que vai acontecer? A pressão do vaso de pressão, que é a do compressor de ar, né, do vaso de pressão que vai estar lá junto com o compressor de ar, ela vai diminuir, né? Se ela diminuísse constantemente, né, chegaria um ponto que ela ficaria em equilíbrio com a pressão atmosférica, né, que é a pressão que a gente está utilizando. Se ela diminuísse mais ainda, ia criar uma pressão negativa, consequentemente aí um vácuo, né? Então se deve levar em consideração a pressão ambiente, porque é o que ele está sujeito. Imagina o seguinte, um sistema pneumático que está em uma condição onde a pressão ambiente ela é maior do que a nossa pressão comum, né? Onde a gente está aí à altura do mar, né? O nível da altura do mar, né? Então é importante calcular também a pressão ambiente, porque o sistema pneumático, essa pressão ambiente do sistema pneumático ela pode ser mais elevada do que o de costume. Bom, vamos supor aí um cilindro que tem aí 12 centímetros de comprimento útil, né, uma haste que tem aí diâmetro de 3/4 de polegada e um êmbolo que tenha 2 polegadas de diâmetro. A pressão ambiente 1,2 bar, a pressão efetiva, que é a pressão do sistema, 7 bar, né, e que esse cilindro ele vai executar aí 10 ciclos aí dentro de 1 minuto, né, ou seja, será às vezes que ele vai avançar e recuar. Na primeira etapa aí vamos converter, né, os valores que estão aí em polegadas para milímetro. 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né, já que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né, então isso é multiplicar por 2. No caso,
converter milímetros para centímetro, né? 50,8 milímetros equivale a 5,08 centímetros. Polegada, né? 3/4 de polegada equivale a 19,05 milímetros, né? Que vem justamente do seguinte cálculo: pegar uma polegada inteira, 25,4 milímetros, dividir pelo denominador, que é 4, né? E multiplicar pelo numerador, que é 3. Né? Então, se a gente fizer isso, encontra aí 19,05, ou seja, 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35, 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Convertendo 19,05 milímetros para centímetro, a gente vai encontrar 1,905 centímetros. Bom, então vou separar esses valores ali em cima, né, já convertidos, né, 2 polegadas para centímetro e 3/4 de polegada para centímetro. A gente vai precisar calcular a área, né, com base nesses diâmetros, né, desses elementos. A área, a fórmula é πr ao quadrado. Né? Então, no caso, o êmbolo, como tem 5,08 centímetros e a fórmula é πr ao quadrado, aí a gente já está substituindo r, que é o raio, né, ou seja, o raio de 5,08 é igual a 2,54. E para a haste, né, a gente vai ter aí o raio de 0,9525 centímetros, né, que é metade de 1,905. Né? Ou seja, a gente está levando em consideração esse diâmetro aqui, a gente vai precisar dessa área e também da área da haste, que é essa área aqui. Então, são as duas áreas que a gente já está calculando para depois aplicar na fórmula. Ok? Bom, com isso, fazendo a multiplicação, a gente vai chegar nas áreas. Né? A área do êmbolo, a área da haste. É só fazer lá a multiplicação, né, com base na fórmula lá de πr ao quadrado. Nesse caso, né, tendo as áreas, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente tem duas áreas efetivas. Tem a área do êmbolo, que é essa área aqui. Tem a área da haste, só que a área da haste ela vai me servir por quê? Para que sentido? A área da haste, que é essa daqui, ela na verdade eu vou precisar extrair ela da área do êmbolo. E a área do êmbolo é justamente o diâmetro da câmara interna, Então, vou precisar subtrair um em relação ao outro. Por que eu vou precisar fazer essa subtração? Porque o ar pneumático, né, o ar comprimido, ele não vai preencher internamente essa haste. Né? A haste ela já é maciça, ela já é de algum metal. Né? Ela só vai preencher aonde? A parte externa aqui da haste. Na câmara traseira dele, que não tem essa haste, aí o que acontece? Ele vai preencher todo aquele volume, porque o cilindro ele vai estar avançado e a haste ela não vai estar presente aqui na câmara traseira. Né? Então, aí eu já posso pegar a área do êmbolo e subtrair pela área da haste. Então, eu vou pegar a área efetiva da onde? Da câmara dianteira. Então, a área do êmbolo é igual à área da câmara traseira e a área do êmbolo menos a área da haste é igual à área da câmara dianteira. Ok? Então, aí eu tenho as duas áreas úteis, né, que vão me servir para o cálculo. Né? Com essas duas áreas úteis, eu já posso aplicar, né, as mesmas aí na fórmula, onde eu tenho 20,26 centímetros quadrados, que é a área do êmbolo, que é igual à área da câmara traseira do cilindro, multiplicado pelo comprimento, né, útil aí do sistema, multiplicado pela quantidade de vezes de ciclo. E aí eu tenho a relação justamente de compressão, onde eu vou ter 7 mais 7 que representa a pressão efetiva, mais 1 que representa aí a pressão ambiente. Né? Aí no caso arredondei, né, estava 1,2, arredondei para 1, né, dividido pela pressão ambiente, que é 1. Né? Então nesse caso aí, dando continuidade a esse cálculo, a gente vai chegar a esse consumo, 19.449 centímetros cúbicos por minuto. Que é justamente o que? Que é a vazão lá do que a gente está calculando, né? Referente ao consumo do cilindro pneumático. A gente pode dividir por 1000 e converter centímetros cúbicos por minuto para litro. Né? Então, no caso, ele vai estar consumindo 19,449 litros por minuto. Né? Isso aí levando em consideração o quê? O avanço do cilindro, ou seja, só com base na câmara traseira dele, ou melhor, né, considerando só o retorno do cilindro, que vai ser o consumo da câmara traseira. E aí o que é que eu faço? Também aplico a mesma fórmula para o cálculo do consumo da câmara dianteira. Veja que o que aconteceu aí de diferente. A área mudou, a área aqui indicada é 17,4
411 centímetros quadrados. Por que mudou? Porque a gente está considerando apenas a área útil da câmara dianteira. Na fórmula anterior, no cálculo anterior, a gente estava considerando a área útil da câmara traseira dele, né? E agora a gente está calculando da câmara dianteira. O que mudou foi a área. Multiplica por 12, que é o comprimento útil, multiplica por 10, que é a quantidade de ciclos, e faz a relação de compressão. Essa relação de compressão é para saber referente à pressão com base na atmosfera e com base na pressão interna do sistema, né? Então isso aí faz justamente com que se tenha o equilíbrio aí de consumo. Nesse caso, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar a 16.714 centímetros cúbicos por minuto. Convertendo para litros por minuto, é só dividir por 1000, vai dar 16.714 litros por minuto. No final, para a gente saber o consumo total, é só somar o consumo total da câmara dianteira e o consumo total da câmara traseira. Somando tudo, né, vai dar aí exatamente 36,163 litros por minuto, que é o consumo aí desse cilindro. Você pode observar que pelos valores é um cilindro até com um tamanho considerável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!